Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo que é um pouco diferente do comum, tá? Que eu trago aqui no canal. Hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre os fundos imobiliários, ok? Pra você que não sabe, já dando aqui o spoiler, já deixando muito bem claro pra todo mundo, eu não invisto em fundo imobiliário. Já fiz aqui um vídeo mostrando os motivos mais destrinchados do porquê que eu não faço isso, mas basicamente, tá? Primeiro, fora do meu círculo de competência. Segundo, eu quero investir naquilo que realmente gera a riqueza, e eu acredito que quem realmente gera a riqueza são as empresas, tá? E terceiro, eu entendo que as empresas conseguem crescer numa combinação de alocação de capital muito mais interessante, tá? Você pode continuar tendo dividendo das empresas, mas ela pode continuar retendo um pouco do lucro, crescendo e melhorando esse dividendo no futuro. Okay? Então é um pouco dos motivos aqui do porquê que eu não invisto em fundo imobiliário, principalmente, acho que o mais importante é o círculo de competência, tá? Eu sei analisar as ações, eu sei analisar as empresas que eu tenho, eu já acompanho o setor, não tem por que ficar inventando moda e querer acompanhar outras coisas diferentes, porque o tempo é escasso, tá? Então eu acabo focando naquilo que eu gosto. Agora, sei que muita gente aqui no meu canal tem fundos imobiliários e eu quero trazer essa notícia para falar um pouquinho sobre os riscos de alguns fundos imobiliários, porque acho que muita gente esquece que apesar de pagar dividendo mensalmente, o risco existe. E não é renda fixa, não é rendimento garantido, não é nada disso. Renda variável, com riscos envolvidos e você precisa entender isso tudo, tá? Veja, a Esquadra Investimentos, que é uma gestora bastante importante, na verdade bastante renomada, inclusive foi uma das gestoras, foi a primeira gestora que na verdade publicou uma carta ali lá atrás mostrando que IRB estava fraudando os balanços antes de sair todo esse escândalo. Então, de fato, entender balanço, entender as empresas, entender os riscos, aparentemente eles sabem bastante. Eles escreveram uma carta alertando para surpresas negativas em fundos imobiliários. Pô, Bruno, como assim, cara? Você está me assustando. Como assim surpresa negativa em fundo imobiliário? Fica tranquilo, fica até o final do vídeo. Já te peço aqui o like, te peço o comentário, se inscreva no canal, tamo rumo a 100 mil inscritos. E pô, gente, vamos ser sinceros, não custa nada pra você fazer tudo isso. Divulgar o canal, mandar pra alguém, tá? Trabalho que eu faço aqui de graça, 2 vídeos por dia. E pô, eu gostaria de chegar a 100 mil inscritos, porque isso vai ser feliz pra mim, tá? É uma meta que eu tenho pessoal aqui desde que eu comecei a produzir o conteúdo. Bom, veja só, a Esquadra Investimentos, gestora que administra cerca de 16 bilhões de reais, fez um alerta para o risco de possíveis surpresas negativas para cotistas de alguns fundos imobiliários. Tá? Veja, a casa aponta que diversos FIIs possuem a prática de pagar dividendos acima da geração de caixa recorrente, tá? Dos ativos presentes no portfólio. Esse ponto aqui é super importante. Eu já falei para vocês várias vezes aqui, quando você olha para o dividendo, e agora até fazendo um paralelo para falar de ações e não só de FIIs, como que você delimita e como que você caracteriza aquele dividendo que está sendo pago como um dividendo saudável? E vamos lembrar, você não quer, de forma alguma, investir em empresas ou fundos imobiliários que paguem dividendos que não são saudáveis, porque isso não é consistente para 3, 4 décadas. Pensa que você está investindo lá para frente, você está investindo para colher uma aposentadoria, ok? Para viver de renda. Então, se você paga um dividendo que não se relaciona, tá? Que não está alinhado, vamos colocar nessa palavra, com a geração de caixa da empresa, você está fazendo um desserviço, a empresa está fazendo errado, ou no caso, o fundo imobiliário. Por quê? Porque o que garante a perenidade do negócio é uma boa geração de caixa. Então, o dividendo que vem a partir de uma boa geração de caixa, saudável. O dividendo que vem a partir de uma geração de caixa baixa, ou nesse caso aqui, acima da geração de caixa, é um dividendo não saudável. Minha opinião, tá? Eles não citam exemplos, a Esquadra aqui, dos FIIs que fazem isso, tá? Mas perceba, é um tipo de mecanismo e é um tipo até de atrair um pouco de cotistas, né, de investidores, você pagar dividendo, tá? Você pagar bons dividendos. Então, aparentemente, o que a Esquadra está falando aqui é que tem alguns fundos imobiliários, gente, que estão pagando dividendo, que estão, às vezes, fazendo dessa forma não saudável para conseguir atrair investidor. E atrair investidor para quê? Para conseguir fazer novas emissões. Qual é o jeito do FII crescer, se você pensar? Tá? Vai, na teoria aqui. É emitindo mais. Ele não consegue reter tudo, certo? Ele não consegue reter igual uma empresa. Ele tem que pagar, tá? Por lei, inclusive. Então, ele emite mais cotas para conseguir mais dinheiro, para conseguir aumentar o seu portfólio, aumentar o seu tamanho. Tá? E aí, como eles precisam de novas emissões, eles precisam que os investidores coloquem dinheiro, o que eles fazem? Opa, eu vou começar a pagar dividendo agora, não saudável, para atrair esse cara para cá. Para quando eu fizer uma emissão, ele está disposto a colocar o dinheiro. Na minha visão, isso aqui não é importante, isso aqui não é interessante.
Tá? Isso não é interessante nem para o fundo imobiliário, muito menos para o investidor, que investe em algo que não é sustentável por um longo prazo. Olha, como esse padrão de comportamento não se sustenta no longo prazo, há chance não desprezível de surpresas negativas para cotistas de algum desses fundos. Alerta a gestora, que chama atenção ainda para o crescimento relevante desse tipo de investimento na carteira dos pequenos investidores. Então é aquilo, se usa desse atrativo da renda mensal, de todo mês receber, para fazer movimentos que não são saudáveis. Uma empresa faria isso? Difícil. Tá? E se faz, não é uma empresa que você coloca na carteira. O que você sempre quer? Você quer que esteja alinhado na mentalidade da empresa, daquele ativo que você investe, o pensamento de longo prazo, de consistência e de perenidade. É o que eu faço quando eu invisto nas empresas. Não é à toa que eu invisto em transmissoras com boa gestão, em empresas, no caso Klabin, com boa gestão, em bancos grandes, robustos, com histórico, com a melhoria da gestão ao longo do tempo. Perceba, você não quer ter algo que te alimente e que te deixe feliz no curto prazo, pagando dividendos fortes, grandes, não saudáveis. Você quer ter algo que às vezes hoje é pouco, mas que é consistente e que melhora ao longo do tempo. Então o pessoal xinga Klabin, Klabin paga pouco, mas paga pouco consistentemente e vai pagar mais. Saiu num ciclo grande de investimento. Muito cuidado, ok, gente? Muito cuidado quando você olha para fundo imobiliário só olhando para o dividendo. Olha isso. No final de julho, o mercado de fundos imobiliários superou a marca de 2,25 milhões de investidores. Tá? Em dezembro de 2018, você tinha 208 mil. Ou seja, é um mercado relativamente novo de fundo imobiliário. As pessoas começaram a chegar agora. E por essa euforia e por ter muita pessoa física, gente, a gente acaba tendo esses movimentos. Tá? Você fazer coisas, eu não diria que são imorais, não é isso, mas que enganam um pouco, tá? A verdadeira consistência do negócio, ok? Olha, a carta da esquadra afirma que os ativos financeiros que pagam dividendos recorrentes, crescentes e sem volatilidade costumam atrair um grande número de investidores. Até aí por esse motivo que eu acabei comentando. Diante disso, os responsáveis pelos papéis optam por pagar dividendos acima da geração de caixa, prática que aumentaria a atratividade dos ativos. Foi o que eu falei para vocês. Seria uma versão amortecida do que aconteceu com a Icahn Enterprises, tá? Eu não sei pronunciar isso aqui. Detalhe a carta da gestora, que se refere à empresa do famoso investidor Carl Icahn. Eu não sei qual que é a pronúncia correta, tá? Alvo de recomendações de vendas por supostas inconsistências corporativas. A esquadra ganhou destaque nos últimos anos após desvendar inconsistência nos demonstrativos financeiros do IRB. Tá? Isso aqui já é bem provado. Então, de novo, você percebe aqui uma gestora que tem histórico de conseguir avaliar muito bem os balanços, as questões que são saudáveis ou não para a companhia, e sempre dão aos investidores, tá, ao mercado em geral, essas cartas, tá, alertando sobre essas surpresas negativas. Assim como fizeram com o IRB, assim como fazem com isso. Então, se você tem um fundo imobiliário, muito cuidado. Às vezes ligue para a gestora, ligue para quem está cuidando do seu fundo e pergunte, eu sou um investidor pessoa física, eu sou novo, por acaso vocês têm pago dividendo nesses últimos trimestres, nesses últimos meses, acima da sua geração de caixa recorrente? Tenta entender um pouco, tá? Tenta ver o que o cara vai te falar, até para você entender onde você está investindo. É assim que você deveria fazer, caso você invista em fundo imobiliário. Esteja em contato com os gestores, porque são eles que estão decidindo para onde vai o seu dinheiro, ok? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para vocês, valeu, falou!